Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia muito nervoso para quem vive em função do futebol. Nervoso no sentido mais ou menos da minha abertura de ontem aqui. Quando o governador disse em alto e bom som, ou bom tom, como queiram, de que vai depender da bandeira de cada região, ele disse que o retorno do Campeonato Gaúcho, eu usei mais ou menos essas expressões ontem, era lotérico. Hoje ele só incrementou a análise que ele fez ontem em nota oficial. Ou choveu no molhado, ou falou a mesma coisa de ontem. A saúde acima de tudo. O prefeito de Porto Alegre liberou para a Grêmio Internacional para que eles trabalhassem. E nunca afirmou que isso induzia a pensar que um dia o futebol pudesse voltar. Quando está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Enquanto não surgir a vacina, enquanto o vírus não se afastar daqui, enquanto não diminuir sobremaneira o número de casos, hoje aumentou de novo. Batemos novo recorde hoje de mortes no Brasil. Então nós estamos na contramão. Aquilo que disse aqui o doutor Eduardo, infectologista, de que ainda se voltasse agora, seria menos ruim do que projetar para logo ali. Hoje o governador disse que espera o pior momento para o final de junho, mas nem ele sabe se vai ser o pior momento, porque está nas mãos de Deus, dos especialistas, dos cientistas. Não é uma análise simplória que vai fazer o Campeonato Gaúcho voltar ou sair ou não sair. É uma análise científica. É uma análise do momento, mais do que científica, do momento. Por exemplo, hoje, um estado que não tinha a possibilidade de lockdown, se falava isso para a Amazônia. Não, é ali perto. O Maranhão é que está fechado para tudo, né? Para tudo. Não se pode fazer nada no Maranhão. E outros estados poderão se suceder e mais. Cidades onde a situação é crítica, de uma hora para outra, daqui a pouco o governador tem aqueles 5 minutos, junto com o prefeito de Passo Fundo, e diz, Passo Fundo agora nem supermercado. Vou dar mais um dia para que todo mundo lote os armários, compre no comércio e tal, no pequeno comércio, que cada um se abasteça, que faça o que puder, que trabalhe a exaustão nesse dia, que abra o comércio de 14, 15, 16 horas para passar o Dia das Mães e depois vamos estabelecer um regramento para começar do zero. Porque em alguns lugares não se resolveu o problema. Manaus não se resolveu o problema, Maranhão não se resolveu o problema, Belém não se resolveu o problema, Pernambuco está piorando, São Paulo não consegue se resolver nem a ferro e fogo, nem com todas as normas rígidas do governador. E aqui também. Aqui nós nos vangloriamos de ter números ainda favoráveis, embora uma morte já seja uma coisa desfavorável, mas nós fazemos a relação, por exemplo, com Portugal. Aqui morreu 10 vezes menos gente que Portugal. E o Rio Grande do Sul é maior que Portugal, né? Mas é que aqui não terminou a encrenca. Portugal está partindo, quem sabe para o final, né? Porque ninguém sabe se vai retornar ou não vai, o tal do vírus. Mas quem sabe esteja diminuindo. A Alemanha e a Turquia já estão projetando volta de futebol e tem até data. Isso pode puxar o restante. Mas não significa muito. De novo eu volto, é a realidade de cada pedaço do mundo naquele respectivo momento. Nós estamos vivendo sob o comando de bandeiras. Aqui não tem bandeira verde, mas tem bandeira vermelha, tem bandeira laranja, tem bandeira amarela. Verde é quando está 100%. Mas tem municípios que não houve nenhum caso, mas são vizinhos a outros onde já houve casos. Então, é uma situação que a gente precisa estabelecer, bem estabelecida. E o futebol está ficando prensado nisso. O Internacional hoje teve que demitir um dos maiores ídolos da história moderna, quem sabe o maior, junto com o Fernandão, com outros tais aí, D'Alessandro, mas
uma coisa que se pode colocar para dimensionar o tamanho do Índio é a quantidade de títulos. Ninguém no Internacional ganhou mais títulos e mais importantes que Índio. Nem Dom Elias Figueroa, nem Paulo Roberto Falcão, nem Valdomiro Vaz Franco, nem o maior goleador da história do Rio Grande do Sul, Carlitos, nem Larry Pinto de Faria, ninguém. O Índio ganhou 7 gauchões, 2 Libertadores, 2 Recopas, uma Sul-Americana e um Mundial, com sangue e tudo. Tem razão de estar magoado o Índio? Claro que tem razão. Mas eu me apegando à frase do João Patrício Hermann, de que o Internacional tem a pior crise financeira da história, e não foi produzida por essa direção, e não é consequência de ter ido para a segunda divisão, é a consequência da história, que vai se arrastando, alguns problemas não se resolvem nunca, paga juro para banco, e agora vem um negócio que zerou a arrecadação dos clubes. O que o Inter está vendendo? Material esportivo? Alguma coisa. Tem uma meta para atingir, senão não recebe o dinheiro da Adidas. A última parcela do gauchão, a tendência é que não receba. Parece que a Globo liberou um pedaço aí, uma coisa assim. Primeira parcela do Brasileirão, a Globo está transferindo, parece que vai pagar o pay-per-view. É tudo assim, é tudo miudezinha. Os sócios, a tendência é que muitos desistam, porque o Inter não quer dar desconto, porque o desconto não significa nada. 10%, 20%, teria que diminuir pela metade, só que daí quebra o caixa mais ainda. Então, restou ao Internacional mandar mais de 40 embora, e aí ficou revoltado o CC Fergues, que é o sindicato que coordena isso, porque alinhavou uma coisa com o Grêmio e conseguiu executar. Tentou alinhavar com o Internacional, não conseguiu, porque a situação do Inter eu acho que é mais dramática que a do Grêmio, que é aquilo que a gente fala, e alguns colorados se irritam, mas eu procuro ser o mais transparente e abrangente possível para não jogar lixo para debaixo do tapete, porque depois não tem como explicar. E aí ficam aqueles vaselina, aqueles que chovem no molhado, tentando tangenciar. Não há necessidade de tangenciar. Há necessidade de falar, de dizer, de caracterizar. Foi o Índio também, né? É lamentável? É. De repente a forma podia ter sido diferente. Mas do jeito que as pessoas estão exauridas no seu emocional, é difícil de julgar de uma maneira 100%. É difícil. Agora, o jornalismo feito com começo, meio e fim é muito mais bonito do que o oba-oba. Tá? O Inter agora, esse período crítico aí, vai ensinar muita gente. Grêmio, Internacional, CBF, Federação Gaúcha de Futebol, empresários em geral. Pena que para a gente aprender, muita gente vai quebrar, muita gente vai perder o emprego, muita gente vai desanimar, muita gente vai padecer, mas foi o que se apresentou e a gente vai ter que conviver com isso aí. Então, cada um usa as armas que tem, cada um faz o que pode. Eu duvido que, de sã consciência, uma pessoa do Internacional, gostaria de demitir o Índio. Seria o último a ser demitido. E até nem vou entrar na importância do trabalho que fazia. Era a figura dele, porque ele trabalhava na comunicação social. Um cara que foi o maior ganhador de títulos da história do Internacional. Agora, se não houve condições de acertar com o sindicato, de fazer diferente, cada um sabe onde aperta o sapato. E, pelo jeito, apertou bem o sapato do Internacional. Está na linha, João Patrício? Ah, tá. Vamos conversar com o vice-presidente eleito do Internacional. A propósito, eu já abri com um discurso aqui, porque, na verdade, tudo tem relação com tudo. E nada tem relação com nada ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo num período indecifrável, que não teve um começo, não terá um meio e saber lá se quando vai ter um fim. João Patrício Hermann, boa noite. Boa noite, Reg. Boa noite, Maurício. Um abraço especial à sua audiência e um abraço maior aí dos colorados que nos ouvem. À disposição, Reg, eu já te ouvi aí. Sabe que eu não pipoco, né, Reg? Eu estou aqui...
Nós vamos tentar um contato com o João Patrício. Se a ligação não estiver boa, nós vamos refazer. Nem que tenha que refazer 2 ou 3 vezes para ficar boa, porque o assunto é muito importante e a gente quer ouvir o João Patrício em alto e bom som, e sabe que o celular às vezes nos trai aí e a gente não consegue ter o melhor contato. O João deve saber o lugar da casa ou de onde ele está que tem o melhor sinal, mas de qualquer forma vamos seguir. Eu sei que o João Patrício não pipoca, aliás fez uma declaração importante, porque aquilo que eu estava falando há pouco, João Patrício, que a coisa mais simples que tem é jogar sujeira para debaixo do tapete, só que daí é o seguinte, depois o cara não sabe o que dizer no futuro, tá? Quando você disse que o Inter estava com a maior crise financeira e econômica da história, você não disse que o Inter não ia pagar, que o Inter ia quebrar, que o Inter ia fechar. Você disse que o Inter ia ter que tomar medidas duras. E medidas duras o Internacional tomou hoje e tomou algumas críticas em consequência disso, João. É um momento de tomar a decisão. A gente tem uma gestão aí que tem uma responsabilidade muito grande em cuidar das coisas do clube, e não só essa iniciativa, como outras iniciativas fortes terão que vir para que a gente possa enfrentar esse momento inédito na história, né, do clube. A gente tem convivido bastante com outros clubes, não só aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fora daqui. Nós não estamos diferentes de nenhum desses clubes. Os clubes vivem de receitas de televisionamento, vivem de receitas de sócios, de receitas extraordinárias, e essas receitas simplesmente não estão acontecendo. O país vive, o mundo vive um momento ímpar na sua história. A realidade é essa e tem que ser enfrentada de uma forma serena. É o que a gente vem fazendo, respeitando as críticas, entendendo as críticas, assim como a gente pede que se inverta um pouco. Quem é gestor sabe onde é que as dificuldades do clube ocorrem. O clube vem já de um déficit importante há muitos anos. A gente vem pagando uma conta alta há muitos anos já. Essa conta vem chegando, a gente vem avisando. E esse ano realmente a situação ficou muito complicada por causa dessa pandemia. João, a demissão do Índio, até quanto te dói e até quanto pode ter havido um equívoco na forma que foi feita? Porque ele não se queixa até da demissão em si, ele diz que entende a situação do Internacional, até não quer dar entrevistas, ele fala 2 ou 3 frases e diz, olha, termina aqui a minha relação com o clube. Certamente depois ele vai refazer isso, porque a relação dele com o Inter, mesmo que ele não queira, vai ser até morrer, né? A gente vê aí o Carpegiani, que teve problemas lá em 76, 77, ainda se diz até hoje um dos grandes colorados, e diz mais que não treinaria o Grêmio em qualquer situação. Agora, em termos da forma que foi feito, você admite que possa ter havido algum equívoco? Olha, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar as pessoas, de falar no olho, né? Até em razão desse isolamento social, mas até onde eu sei, foi um dos funcionários do clube que foram procurados, avisados e notificados e tiveram a explicação devidamente dada pelos seus gestores, né? Eu lembro que a gente pediu para que os vice-presidentes de todas as áreas fizessem uma redução de 30% nas suas áreas para a gente refazer o orçamento. Todo mundo buscou essa redução. Infelizmente, algumas demissões tiveram que ocorrer, assim como algumas suspensões de contratos ocorrerão, assim como a redução de contratos também ocorrerão, redução de jornada, para que a gente possa enfrentar o cenário que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Nós ainda trabalhamos com um cenário pessimista, tá? Espero que a gente não trabalhe com o cenário de caos. Eu quero deixar isso bem claro, porque a gente vive num momento muito incerto. Você, que acompanha futebol há muitos anos, é uma pessoa extremamente experiente, sabe que futebol passa muito por Rio, São Paulo, CBS, e não sei, porque hoje o Rio e São Paulo estão parados, e eu começo a temer até pelo adiamento do início do Brasil, o readiamento do início do brasileiro, porque é óbvio que a gente não tem como iniciar nenhuma competição se não tivermos garantias de saúde, garantias de respeito entre todos os clubes, né? E isso vale não só para o Gauchão, como o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então, a situação é muito delicada, é um momento ímpar na história do Brasil, do mundo, e a gente está inserido aí
nesse momento aí, buscando uma solução para o nosso clube. Eu já vou passar a bola para o Maurício emendar na minha colocação, aí você responde as duas questões. Sabe que é aquela história que o que parece não é. O Caboclo tentou simplificar, dizendo que poderia vir a acontecer de algum estado começar dia 17, até sugestionou que isso pudesse acontecer, não indicou que iria acontecer, e meio que criou uma coisa que parecia que era um cenário bom. É que o cenário bom vai ser definido pelo vírus, não vai ser definido pelo Caboclo, pelo Leite, pelo prefeito municipal, Marquesan, pelo João Patrício Herman, pelo REC, pelo Maurício. Então, é isso que o torcedor tem que compreender. Eu concordo com o João. Tomara que não vire o caos, porque não dá para vender patrimônio porque não tem quem compre. Não dá para vender jogador porque a Europa também não está comprando. Nem torrar dá. Então, tem uma hora que o cara tem que parar, sentar, ouvir os mais velhos, rezar, porque está nas mãos de Deus, infelizmente. Não é... Ou de algum cientista inteligente acima da média que de uma hora para outra consiga a tal da vacina. Mas ainda teria os testes. E ainda teria tudo isso. Maurício. Teria todo um protocolo. João, boa noite. Eu queria saber, ainda no quesito das demissões que você estava falando com o REC, vocês têm traçado ou divulgado um perfil de quem foi demitido? Se era de fato, como estão divulgando nas redes sociais, funcionários que tinham salários baixos de 2, 3 mil, que não são tão baixos para o padrão brasileiro, mas para o padrão de um clube não é tão alto assim? Se teve gente com salários maiores? E por que nesse momento, já que você citou que o Inter cogita suspender contratos, por que a primeira medida não foi suspender e sim demitir alguns profissionais, João? Maurício, isso é estratégia que a gente resolveu aplicar. Nós ainda estamos analisando os casos dos departamentos. Como eu bem falei, a gente deu uma meta para cada vice-presidente cumprir e elas estão sendo cumpridas na grande maioria dos vice-presidentes. Tá? Não tem uma regra especial, né, mas eu posso te dizer o seguinte: não sei quando nós voltaremos a ter jogos. Não sei quando nós vamos ter condições de atender o público no Beira-Rio. Eu não sei quando a gente vai poder abrir o Beira-Rio. Eu não sei quando nós vamos voltar a fazer caravanas no interior do estado, fora do estado, atendendo os sócios. Então são atividades que hoje estão totalmente paradas e não fazem parte da nossa realidade hoje. Então a gente está buscando soluções, né? Fizemos rompimento de contratos com terceirizados, fizemos negociações de contratos com terceirizados, estamos fazendo uma economia gigantesca em todas as áreas, cancelamos as compras de qualquer item que não seja os itens necessários lá para o funcionamento do departamento de futebol e da prática dos treinamentos. É isso que a gente tem fazendo. Eu te confesso que eu não sei exatamente quem foi demitido, quem não foi, eu não detenho nomes, mas realmente o nosso critério foi buscar uma redução de 30% do nosso orçamento, já que a gente tem aí uma situação ímpar, né, de queda de receita muito grande. E já bem conhecida por todo o público, uma receita importante de telejornamento que caiu, a própria Rede Globo está renegociando valores e alongando os créditos que o Inter tem a receber. Outros patrocinadores do clube também adiaram os pagamentos. Então a situação realmente é essa. É uma situação muito especial e espero que as pessoas tenham a sensibilidade, aqueles que criticam, tenham a sensibilidade de entender que a gente vive um momento totalmente diferente do que sempre se viveu. E o clube espera sair dessa crise com menos arranhões do que poderia já ter. Essa situação realmente transparente, é claro, é olho no olho quando está, né? Porque agora não tem presencial, mas essa situação não tem nada de diferente, não tem perseguição a ninguém, não tem medo de dar essa informação, mas espero que as pessoas que têm bom senso, que as pessoas que são equilibradas entendam essas ações do clube, que eu vou repetir, são para um cenário moderado. São para um cenário moderado, porque se tiver um cenário de caos, realmente a gente vai ter que ter outras ações mais fortes ainda.
Porque agora entraria, né, o Maurício, o grosso da situação. E o grosso da situação são os atletas. Porque ainda não respingou totalmente nos atletas que adiaram a possibilidade de um recebimento e cederam um pouco. Eu já dei a minha opinião, então, não, como disse o João, eu não pipoco, disse ele a respeito da situação dele colocar com toda a transparência. Eu também não procuro não pipocar. Eu acho que os jogadores de Grêmio de Internacional deveriam, eles, os mais bem remunerados, terem tomado a iniciativa de abrir mão de 40%, 50%, 60% nesses 2 primeiros meses. Eu acho, mas entre eu achar e eles quererem fazer é outra história. Mas, como disse o João, se a situação partir para o caos, tomara que não, vai estourar nos atletas, não tem outra saída, não tiver dinheiro não se paga. Vai fazer o quê? Vai vender o corpo, a alma? Não tem. É uma situação terrível. Vocês têm, João, em relação a todas as medidas que já foram tomadas pelo Inter, um levantamento preliminar de quanto o Inter está conseguindo economizar ou deixar de gastar por mês com todas as medidas que tomou? Não, isso é muito cedo ainda, gente. Recém fechou a contabilidade do ano passado, fizemos os ajustes, o pessoal tem trabalhado muito em home office também, né? Tivemos 30 dias de férias aí, e com certeza durante o mês a gente vai ter um levantamento econômico da situação do clube, mas posso adiantar que é uma situação extremamente delicada. Agora, João, até em termos de outras situações, aí não adianta nem fomentar outros assuntos, né? Por exemplo, se vai ou não adiar a eleição, se haverá a mudança do calendário, por exemplo, invadindo o ano de 2021, porque tudo é C, né? Hoje nós tivemos uma reunião dos clubes do interior e mais os da capital, São José e Grêmio, e Inter. Eu estive representando o Internacional e realmente a situação do interior é muito delicada. Tu conhece bem o interior, tu sabe da dificuldade que os clubes têm de se manter. E a situação deles é uma situação muito delicada. A cada dia que passa, todos se enfraquecem mais. Claro que os clubes grandes por terem mais competições, por mais perspectivas, têm uma certa vantagem. Mas a situação realmente é muito delicada também para os clubes do interior. E como eu disse, Rio, São Paulo parados, a malha aérea parada. Então, até retomar toda essa situação aí de logística intermunicipal, interestadual, até se recuperar a confiança, até se buscar uma certa normalidade para disputar partidos de futebol, ainda vai demorar algum tempo. E, nesse momento, falar de calendário é uma temeridade. Em relação à eleição, eu nem estou preocupado, eu nem comento essa situação, porque, olha, a situação do clube é tão delicada que acho que todo Colorado tem que, nesse momento, que tiver condições, entender a situação do clube e ajudar o clube, nesse momento, a passar por esse momento. A gente respeita muito, individualmente, os sócios, os nossos torcedores. A gente sabe que a dificuldade chegou para todos. Nós não estamos, nesse momento, exigindo nada, mas aquele associado que tem condições de se manter em dia, é importante se manter em dia, porque é desse dinheiro hoje que o clube vive. Bom, só para encerrar, porque a qualidade de som não é boa, mas o conteúdo é muito importante e oportuno, e agradeço a gentileza do João Patrício num dia tão nervoso, tão deprê como o de hoje, ainda está aí, participou de reunião com clubes do interior. Imagine só, ter que ouvir todas as realidades, ter que demitir um ídolo, enfim, não é fácil para um vice-presidente que está lá desde que nasceu, né? Antes de ser registrado no cartório, foi registrado como sócio do Internacional, João Patrício Herman. Mas os outros jogadores que estavam na comunicação social, o Fabiano, o Irã, o Ayrton, eles permanecem ou não? É que, como eu bem falei há pouco, eu não tenho conhecimento das pessoas que foram demitidas. Todas as áreas estão fazendo reduções e não tem como comentar, e nem comentarei sobre funcionários do clube nesse momento. Acho que não cabe nesse momento esse tipo de comentário. O Inter fez algumas mudanças hoje,
estamos estudando algumas mudanças mais de reduções de salário, de suspensão de contratos de trabalho, para que a gente tenha condições de manter o máximo possível os funcionários do clube. Valeu, obrigado. João Patrício Herman, um grande abraço. Tá muito difícil, até o Fábio Mundstock, que a ligação não estava tão boa, e não é problema da televisão, o problema é do contato telefônico, né? Então, às vezes a ligação vem boa, fica boa até o final, às vezes vem ruim, e a gente quer aproveitar o conteúdo mesmo assim, e tendo o conteúdo, depois a gente pode falar em cima, né? Que foi o que disse o João Patrício, que espera que a situação não chegue no caos. Ela é dramática já, mas o caos é quase a irreversibilidade, né? Mas até vou pedir para o Bruno Soares que entre em contato com o Norberto Guimarães, não precisa nem colocar no ar, para saber a respeito dos outros ex-jogadores. Tem o Ayrton Caixão, tem o Irã, tem o Fabiano, tem o Yarley, né? O Yarley faz 10 coisas no Internacional. O Yarley é multifunções. O Yarley, ele é treinador de atacantes, ele é auxiliar técnico, ele trabalha na comunicação social e faz questão de continuar fazendo essas funções todas. Tem alguns que não aceitam algumas determinações. Não estou nem especulando sobre a situação do Índio, por favor, né? O Adriano Gabiru, por exemplo. O Inter foi criticado porque não empregou o Gabiru. Não, a primeira vez, o Gabiru ainda estava com fama, ele não aceitou ganhar R$5.000 por mês no Internacional, porque achou pouco. É um direito do Gabiru achar pouco, agora é um direito do Internacional pagar o que pode pagar. Eu sei que vai ainda haver muitas críticas, né? Nós falamos hoje, marcamos uma entrevista, inclusive para amanhã de manhã, com o Miguel Salaberry, lá na Rádio Grenal, nós vamos conversar, ele que é presidente do CC Fergs, e eles emitiram nota, né? Eu até recebi aqui do próprio Miguel Salaberry, que sempre me manda todos os acontecimentos do sindicato, e deixa eu ver aqui, depois eu vou achar, aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. CC Fergs acusa a Inter por demitir funcionários na pior hora da crise. E foi o que disse o João Patrício, é para poder pagar os outros, né? Porque pode ainda ter que tomar medidas mais duras ainda o Internacional, e aí pode respingar em jogadores. E aí não é o Inter, né? Se não houver futebol, o Barcelona, os jogadores lá tomaram a iniciativa de eles pedirem para abaixar 70% o salário, porque se deram conta do caos já que estava se vivendo em termos de Barcelona, só que também vão receber no futuro. Jogaram para o futuro, mas o futuro é o imponderável. O futuro não é líquido e certo. Poderá ser maravilhoso, como poderá continuar patinando. Então, todo mundo está jogando coisas para o futuro. E aí, sabe como é que é? Tomara. E aí o Índio logo ali pode voltar para o Internacional, né? Pode voltar, porque ele é barato para o Inter, pela imagem que ele tem, né? Pelo que representa, pelo torcedor e tudo mais. O Inter gostaria de ter o Índio, com certeza. Eu não estou fazendo defesa do Internacional, eu lamento muito o que aconteceu com o Índio e da forma que foi. Eu acho que o Inter poderia ter o Inter paparicado um pouco mais, o Índio que merecia, né? Botar até uma nota de agradecimento, quem sabe ainda seja tempo, né? De colocar no site, de colocar nas redes sociais, que a imprensa do Inter faça isso, que o presidente escreva isso, que o presidente peça espaço nos meios de comunicação para agradecer o Índio. É que como está tudo na flor da pele, nervos, relacionamentos, entendimentos, projeções, especulações, né? Tratativas, fica tudo muito complicado. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder seguir aí e mudar até o tom da conversa, vamos fazer o primeiro intervalo e depois a gente vai ter que falar de números tristes, né? Hoje até teríamos aqui o secretário extraordinário de enfrentamento ao coronavírus de Porto Alegre, mas na última hora deu VO, né? Espero que tenha um bom motivo, porque nós queremos atualizar sempre o melhor possível os nossos telespectadores e obviamente que ele tem um bom motivo, que também ele está vivendo essa situação terrível, que todos nós estamos tentando conviver da melhor maneira, né? Da melhor maneira. Já voltamos. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento.
Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Muito bem, nós estamos com um probleminha no sinal da NET, pedindo aí ao meu amigo Zento da NET e tal, que nos ajude aí para resolver esse problema de uma maneira. A gente faz todo o esforço para ter a melhor pauta, para ter a melhor informação, a melhor opinião, mas milagre também a gente não faz, né? Nem para combater o vírus e nem para combater o mau sinal que nos entregaram hoje, né? Então, tomara que melhore, senão nós estamos também no canal aberto, no 48.1 digital, né, no 19 da TVN e no 21 da NET. Essas são as maneiras que a gente pode entregar um bom conteúdo para vocês e também no facebook.com/Luiz Carlos Reck e também no Facebook da Umbra TV. Então, a gente vai consertando daqui, dali e tudo mais para entregar a melhor qualidade possível. Às vezes, a gente não consegue, né? Tá aí como você acessar também no Facebook para ter uma melhor qualidade. Infelizmente hoje a qualidade da NET não está boa, daqui a pouco pode melhorar, né? Isso aí a gente tá na labuta aqui, junto com os nossos técnicos aqui, o nosso Juliano, que é o responsável técnico, enfim, a gente está fazendo o que pode. E só vou dar essa explicação, porque depois vamos nos preocupar com o conteúdo que é vasto aqui do programa. Carlos Eugênio Silva já está na linha? Então, opa, Rec! Opa, eu não estou te vendo ainda, agora estou te vendo. Aí você tá com um ar jovial. Tá sem óculos ou tá de óculos? Deixa eu ver aqui. Não, tô de óculos. Tá de óculos, mas é um óculos tão idade transparente. não tá mais. Não, isso aí sabe o que é? O cara quando tá com as peles, tá com o burro na sombra, ele começa a usar coisas que são até imperceptíveis. É o cara que faz botox, é o cara que usa esse óculos que a gente nem vê a lateral, assim, de tão discreto que é. Esse é Carlos Eugênio Silva. O cara que não, mas me inclui fora desse botox aí. Mas até o Celso Rotti fez botox, por que tu não pode fazer? Problema dele, eu sou galdeiro velho. Comigo não existe esse negócio de lipo, de botox, isso aí comigo não existe. Mas se começar a aparecer pé de galinha... Deixa, velho, deixa. Minha careca também, tentaram fazer aquele implante, aqueles cabelinhos de boneca aí, eu digo, tô fora. Deixa a careca. Tu sabe que tu me conhece há anos, velho. Eu não afocho o garrão. Silvio, tem aquela música dos carecas, né, do carnaval, né? É dos carecas que elas gostam mais, né? É conversa piada também. Tem que desempenhar, né? Daí elas gostam mais, né? Agora, Silvio... Não, mas é sempre uma satisfação falar com o amigo. Estou muito feliz. Segunda-feira nasceu meu neto lá no Canadá, o Gael Becker Simon. Bom, que maravilha. Nasceu um garotão, 4 quilos e 55 centímetros, coisa mais linda, que minha esposa está lá com a minha filha, Carla. Então, estou muito feliz aí. Realmente, graças a Deus. Que emoção, hein, Simon? Que maravilha. Oi. No meio de tanta confusão, temos que ter coisas boas acontecendo, né? É verdade, uma maravilha. Mas que bom que bom que a avó pôde ir, né? Deu um jeito. Pode, graças a Deus embarcou no último voo que teve aí da Air Canadá, Guarulhos, Montreal, já faz um mês, fez a quarentena, tudo certo, tudo tranquilo, e aí embarcou. E eu vim embora, tô aqui no meu canto aqui em Porto Alegre, trabalhando também no Fox Sports. Eu trabalhei ontem, amanhã estou de novo no Expediente de Futebol, mas hoje de folga aí para atender o amigo, mas graças a Deus tudo certo. Bom, Simon, você tem tomado medidas paliativas, né? Porque hoje tudo é paliativo, né? A gente não sabe como é que é o amanhã e algumas paliativas são razoáveis.
outras injustificáveis. A gente já criticou a CBF, que podia ter aberto mão de um pouco mais de dinheiro, já que o dinheiro não é dela, o dinheiro é do futebol. Ela é uma entidade privada, ok, mas não tem um dono a CBF, tem um presidente. O dono da CBF, em tese, né, é o futebol. Já criticamos aí que o dinheiro poderia ser um pouquinho maior para os árbitros já poderiam ter uma outra situação já de profissionalização. O que você acha de razoável nisso e o que você acha de detestável nisso que está acontecendo no momento envolvendo também os árbitros? Carlos Eugênio Simon. Do ponto de vista da arbitragem, eu acho que a CBF tinha que dar o dinheiro para os árbitros e não antecipar uma taxa. Fica muito fácil para a CBF. Ela antecipou uma taxa, agora a segunda deste mês, de maio, e vai cobrar na frente. É certo que a bola vai rolar, agosto, setembro, no futebol nós vamos ter, não é? E aí ela vai cobrar dos árbitros. Ela ganha um dinheiro enorme, são 900 mil reais, para mim é um alfinete aí, uma gota d'água no oceano para a CBF. A CBF tem muito dinheiro, né? Recebe um aporte, ou receberá um aporte da FIFA de 500 mil dólares, não é, para trabalhar com isso aí, e aí ela antecipa para os árbitros e dá esse discurso todo pomposo aí. Eu acho que isso aí tinha que ser dado, sem cobrar para os árbitros depois, mas tudo bem. E a questão da profissionalização, você sabe que eu sou um defensor fervoroso da profissionalização há algum tempo já. Na questão dos clubes, eu acho que a bola agora não tem condições de rolar no futebol brasileiro, no Campeonato Gaúcho, né? Você mesmo tem acompanhado aí, não só aí na TV como na Rádio Grenal também pela manhã, nosso amigo Ivan Pacheco querendo fazer teste por amostragem. Isso aí não existe, né? Isso aí, na minha opinião, não tem como, tu entendeu? O negócio é muito sério, a crise é enorme. É evidente que os clubes querem jogar, mas não tem como você querer largar a bola. Hoje bateu outro recorde de pessoas mortas aqui no nosso país. Então agora não tem como fazer futebol. Como a bola rolar, eu sou extremamente contrário, tá? Vamos, primeiro lugar a vida e depois a questão econômica. E salvar quem puder, né? Porque virou aquela frase pronta, salve-se quem puder, que a gente dizia de brincadeira. É verdade, salve-se quem puder. É sobreviver. Exatamente, é sobreviver. Nós temos que sobreviver a tudo isso aí. Simon, os árbitros, eles têm dificuldades de se recondicionar fisicamente, até porque eles não são atletas, ou mediante uma boa orientação, que também custa dinheiro, né? Porque quem é que prepara os árbitros? São os próprios jogos, são as corridas que eles fazem nos parques. Quem tem dinheiro paga uma academia melhor, quem não tem dinheiro vai meio de açougue, assim, né? Vai fazendo, né? Então, é um negócio meio a Bangu. Como é que isso funciona quando há uma parada maior? Tem aquelas do fim de ano, que o cara vai para o Natal, primeiro do ano, come, bebe e tal, mas depois ainda dá tempo de se recuperar. E agora? Que é uma coisa inédita, né? Vamos dizer assim, aqueles períodos mais longos de Copa do Mundo duram 40 dias, 30 dias, Copa América também. Agora já estamos em 60, né, Simon? É verdade, Rec. Então, quem sempre se quebra, o lado mais fraco dessa engrenagem que move o futebol é a arbitragem. Sempre é arbitragem, não é? Os caras têm que trabalhar sozinho, uma vida solitária, tem que treinar, tem que ter médico, fisioterapeuta, preparador, meter a mão no bolso. Então, tudo continua como antes do quartel de Abrantes, não é? Eu achei que ia melhorar, a gente não vê melhora. Agora, os árbitros estão aí, entendeu? Recebendo esse auxílio da CBF, quem está na CBF, os 479 árbitros que estão aptos a trabalhar este ano, e os outros das federações que trabalham só em campeonatos estaduais, como estão eles do amador, não é? Do campeonato de Porto Alegre, do interior. Então estão aí sem trabalhar, uns sem trabalhar, não é? Outros estão parados e não tem como sobreviver. A questão é muito delicada. Eu acho que chegou a hora de encarar o negócio de frente. Essa questão da bancarrota, os clubes brasileiros, a grande maioria, você sabe tanto quanto eu, estão à bancarrota há muito tempo. Equipes aí, o ano passado um presidente de uma federação me falou que o campeonato da Série A estava prestes a parar por falta de pagamento. Da Série A nós estamos falando, meu amigo. Um presidente de uma federação que me disse isso. Então você imagina... não, agora a pandemia... Tudo bem, é evidente que essa pandemia aí é uma desgraça mundial, claro.
Mas os clubes também já estavam sendo. Agora você olha, por exemplo, o Flamengo colocou o número X de funcionários para a rua. Eu fiquei sabendo hoje que o Internacional também colocou. O velho, diminui o salário desses astronômicos dos jogadores, tá? E tu leva esses caras até dezembro, meu amigo. Uma folha de pagamento do Flamengo é 25 milhões de reais. Então, aí você vai demitir 50, 60 funcionários que ganham bem menos que isso. Diminui, organiza, fala com os jogadores, porque é um momento de solidariedade, é um momento de parceria, sabe? Cada um faz o que pode, cada um ajuda como pode, guardar as proporções. Agora, você ficar demitindo funcionários, há pouco o cara me falou no Rio de Janeiro, o Botafogo demitiu um funcionário com 80 anos lá de idade, um funcionário histórico, antigo. Essas pessoas não ganham tanto dinheiro assim. E tem jogadores de futebol que ganham 1 milhão, 1,5 milhão, se nós falar em Flamengo, em Palmeiras e outras equipes também, até o próprio Internacional, no Grêmio. Então, eu acho que dá para equacionar melhor essa questão aí. Há pouco nós ouvimos o João Patrício Herman, Maurício Freitas, já vou te passar a bola, e ele falou do momento dramático porque ele acha que pode virar o caos. E aí vai atingir diretamente os mais altos salários, que são os jogadores. O problema é que também os jogadores, eles têm consciência para algumas coisas e não têm consciência para outras. Se tem 3% dos jogadores que ganham bem, 3% estão naquela faixa melhorzinha, né? O resto, somando tudo, tem 2 outras faixas intermediárias, mas as 2 principais somam 88% de gente ganhando mal, não é pouco, é ganhando mal, 88%. Para concentrar, para deixar a família em casa, para não sei o quê, para ter exigência física, exigência intelectual, essas coisas todas, né? Mas os jogadores que ganham bem também teriam que ter essa consciência. Se o Barcelona, claro que jogou lá para frente, os jogadores se anteciparam e disseram, nós abrimos mão de 70% e depois vamos ver o que acontece, é porque eles fizeram uma leitura melhor, mais rápida, mais adequada. Aqui parece que nunca acontece isso. Eu me lembro o Bom Senso Futebol Clube, aquele que dizia que estava preocupado com os jogadores pobres, durou o quê? 1 ano? Nem isso. Né? O diretor principal foi para a China, o Paulo André. Já na primeira barca já abandonou tudo, não deixou um substituto e fechou. Enfraqueceu o movimento. Enfraqueceu e fechou. Mas faz a pergunta e o Simon comenta tudo junto. Não, e o Simon citou o caso do Flamengo, né, Simon? E eu lembro de uma matéria que eu li no Fox Sports, assisti na TV e li no site, falando que o Flamengo estaria negociando com o Jorge Jesus para pagar 7 milhões de euros anuais. Isso dá 43 milhões na cotação de hoje. Por aí, era isso aí mesmo. Agora vai ter que baixar um pouco, né? Isso é inadmissível. O jogador do futebol brasileiro, ou técnico, 1,5 milhão de reais por mês, 2 milhões por mês. Aonde vamos parar? Não é? A folha de pagamento altíssima. E hoje, velho, do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou ganha Flamengo ou ganha Palmeiras. O saudoso doutor Fábio Koff, extraordinário dirigente que tanta falta faz ao futebol brasileiro neste momento, não é, em todos os sentidos, já dizia, eles querem transformar o futebol brasileiro no futebol espanhol, Barcelona e Real Madrid, e estão conseguindo. Ou tu acha que alguma equipe, pontos corridos, 38 rodadas, o plantel que tem o Flamengo, o plantel que tem o Palmeiras, alguma outra equipe vai ganhar? Pega o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos 2003 para cá. Quem é que ganhou? Beliscou o Cruzeiro. O resto é a equipe do eixo Rio-São Paulo. Eu estava vendo aqui, Simon, foram 62 funcionários demitidos no Flamengo na semana passada. Inclusive fizeram carta aberta os funcionários do Flamengo contra o Landim e o outro que é o que chamam de BAP, né? É mais conhecido, ele é Luiz Eduardo Batista, né? E tem uma pauleira para cima dos dois aqui, mas de qualquer forma demitiram, né? Não voltaram atrás. E aí entra essa... Parece que um dá coragem para o outro, né? O Flamengo demitiu, o Inter demitiu, o Grêmio suspendeu, diminuiu, adiou. Até o CC Fergs, que é o Miguel Salaberry, o presidente, a revolta maior agora é com o Internacional. Eles há bem pouco tempo tinham problemas com o Grêmio para negociar dissídio. O Grêmio nunca conseguia acertar o dissídio. E elogiavam o Internacional. Agora é o Inter que está gerando essa revolta maior. Mas você prevê, então, que times tradicionais como Vasco,
Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, nem vou incluir o Coritiba aí, porque o Coritiba tem uma estrutura menor. Esses 4 em especial possam pagar um preço irreversível, Simon? É difícil. O Cruzeiro também está numa crise tremenda. O Cruzeiro está muito difícil. Na verdade, ninguém sabe, não é o que pode acontecer. Essa realidade, primeiro, é a questão de sobrevivência, na minha opinião, né? Nós temos que lutar e sobreviver a tudo isso que está passando. A outra questão é a administração. E aí cada clube sabe onde aperta o calo. Mas eu sou totalmente contrário a essas demissões. Na minha opinião, não é que estou de fora, agora quem preside o clube que sabe como é. Mas eu acho que teria que ter, pelo que a gente acompanha, e vocês também, tu que está um cara muito experiente, né, nessa área aí há muitos anos, sabe como é que mais ou menos funciona. Esses funcionários, 62 funcionários do Flamengo, 40 do Internacional, não sei quantos do Botafogo, né, geralmente os funcionários não ganham tudo isso. Não é? E aí eu concordo contigo, de 85% a 88% dos jogadores de futebol brasileiro ganham um salário para jogar futebol, e aí tu pega mais 10% que ganha um pouco mais, tantos salários, e aí 1% que 3% que ganham esses 1 milhão por mês aí. Mas eu acho que teria assim como equacionar essa questão. É hora de tu ter não é respeitar essas pessoas que trabalharam, que tanto lutaram para o seu clube e que não ganham nada demais, não é? Até onde eu tenho conhecimento, não são nada extravagante o salário dessas pessoas que estão sendo colocadas no olho da rua. Agora, Simon, o que tramita no sentido de melhorar a situação dos árbitros? Tem algum projeto de lei, tem algum deputado engajado aí nessa questão dos árbitros? Quem é o líder máximo da arbitragem brasileira que possa impulsionar essa questão para que os árbitros não fiquem nesse miserê? Tem 1%, 2% também, 5% dos árbitros ganhando bem e o resto fazendo essa loucura para poder sobreviver. Olha, esperar do Congresso Nacional não vai sair nada. Esse Congresso aí é um dos piores de toda a história da política brasileira. E os árbitros, eu acho que tem que ter vontade política da CBF. A CBF é que centraliza. A FIFA, a Conmebol e a CBF, depois das federações, é que tem esse maior interesse. Eu acho que tem que ter essa vontade política. E nós já falamos sobre isso, não é? O próprio Gaciba, que assumiu lá, não apresentou um projeto para profissionalização, um projeto estratégico, né? Hoje ele é mais um dentro do sistema. Faz o que pode. Aqui, ali, antecipa, não sei o que e tal. Mas a mudança estrutural não aconteceu. E os árbitros continuam. Não é? E conforme ele falou lá no Fox Sports, que quando assumiu tinha 5 árbitros que poderiam apitar qualquer jogo. Aí quem era o presidente da comissão? Coronel Marinho de São Paulo. O que acontece com esse cidadão? Ele cai para cima. Hoje ele é o presidente de projeto estratégico para a arbitragem brasileira, que há pouco tempo montou uma comissão com 5 membros, né, por região. Inclusive o Rio Grande do Sul ficou fora, é o Paraná, o Afonso, que representa a região sul. Não é um paulista que está lá na Paraíba, que botaram representando o Nordeste. E aí, isso é para esvaziar e enfraquecer ele, né? Então, esse cidadão que ficou lá há algum tempo no comando da arbitragem brasileira, deixa um legado de 5 árbitros para apitar qualquer jogo. Isso não dito por mim, isso dito pelo próprio Gaciba. Esse cidadão continua lá como comandante da arbitragem estratégica do futebol brasileiro. Então, é evidente que não vai sair nada. E aí fica esse jogo de lenga-lenga aí e os árbitros do jeito que estão. Esse é o Sérgio Correia? Sérgio Correia, né? Esse tá lá metido pelos bastidores lá há 500 anos lá da Federação Paulista, depois foi transitou em tudo que é departamento já na CBF e continua mandando lá. Tá, mas esse outro que você está citando, eu achei que era o Sérgio Correia. Não, o Coronel Marinho. O Coronel Marinho, tá certo. Foi o último presidente antes do Gaciba assumir, era o Coronel Marinho. É um horror, né? Não tem que também, não sabe nem o que é um apito, né? É um horror. Meu Deus do céu. Né? E fazia escalas equivocadas e tal. O sorteio, Simon, eu me lembro que você era contra o sorteio, porque... Totalmente, isso é uma baboseira. Isso aí não existe. Mas sumiu agora, né? Agora... Não, porque desde 2000, quem começou foi a Federação Carioca. 2016 foi alterado. Ou você faria o sorteio, tá? Ou você faz audiência pública. A audiência pública você coloca, eu sou o presidente da comissão, coloco o Luiz Carlos Reck vai apitar jogo.
E aí, se o Grêmio e o Inter não gostarem, eles vão lá na audiência pública e vão dizer por que não querem o REC, mas eu vou manter o REC para apitar o Grenal. E pronto, é assim que funciona. Desde 2016 já poderia ter sido feito isso. A Federação Carioca foi a primeira a começar. E aí outras federações fizeram, e a CBF, quando o Gaciba assumiu, ponto positivo, aplausos para ele, que tomou essa decisão, que infelizmente ainda não está aqui no nosso futebol gaúcho, que preferem o sorteio. Pois é, o futebol gaúcho é verdade, o Simon está pontuando aí e faz sentido. O Simon, por exemplo, não teve um prejuízo maior, porque foi na finaleira da tua carreira, né? Você era indicado sempre para apitar quase todas as decisões, na Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho nem se fala, apitou quase todas as decisões na sua época, mas o teu prejuízo foi o quê? De 2 ou 3 anos? Não, meu prejuízo foi tremendo, meu prejuízo foi enorme, porque o Estatuto do Torcedor começou em 2003. Eu tinha voltado à Copa do Mundo, eu tinha voltado de uma final de campeonato mundial, Real Madrid e Olímpia, arrebentei a boca do balão em 2002, naquela final Santos e Corinthians, na Copa do Mundo também, aí fiz a final do Mundial que eu te falei, em 2013 eu tô na ponta dos cascos, começou o sorteio. E aí eu comecei a perder sorteio, então foi uma luta inteira. Desde 2013 até 2010, foram 7 anos. Não, achei que era menos. Não, muito mais. Perdi o fio da meta. Eu fui extremamente prejudicado, porque daí, claro, eu perdia sorteio, o jogo é meu, sabia que o jogo era meu, ia lá pro sorteio e eu perdia. Toda uma preparação psicológica, um trabalho físico, tudo feito em cima daquilo, tinha que voltar e vamos embora de novo. E eu mesmo assim não continuei firme na batalha, superei tudo com o sorteio, com tudo, e acabei tocando rumo na minha carreira vitoriosa e fui para mais 2 Copas, 2006 e 2010. Sabe que é aquela história de quem apanha não esquece, né? Eu achei que o infortúnio era num período menor, porque você acabou ainda assim com a sua competência, compensando e apitando previamente a isso, né? Muitas e muitas decisões, por isso que eu fiquei com a parte boa e meio que deletei essa parte ruim. Mas eu lembro das queixas, que eu até brincava, o Simon vai ter que comprar uma meia de lã para ter sorte. Para estar pé quente. Perdi muito sorteio. Eu sei o que eu sofri, Rec. Passei por cima disso e de outras malas tantas aí, desses pseudo-jornalistas que tem aí no nosso estado. Né? No mundo da mortadelândia, né? Diga, Maurício Freitas. Bom, pulando essa parte, Rec. Simon, eu queria que você falasse sobre a sugestão de um médico da FIFA de começar a dar cartão para jogador que vem a cuspir no campo, se você concorda, se tem como executar isso ou não. E no meio da pandemia o IFAB também aprovou algumas alterações na regra. E aí nessas alterações que já estão aprovadas, eu quero saber de você o seguinte: o quanto tem de prejuízo os árbitros porque não estão estudando ela com a prática, e se essas regras que mudaram ajudam alguma coisa, Simon? Não, a questão do GUSP é uma bobagem tremenda, O cara não sabe o que ele fala. Vai apitar um jogo do Riquelme, 3 minutos, tem que botar pra rua porque ele já deu 5 gusparadas. Na bomboneira vai botar o Riquelme pra rua. Não tem cabimento um negócio desse. Se não tem condições, não faz futebol. É claro, o jogador gospe, não há necessidade de cuspir, tem uns que gostam mais, outros menos, mas isso é de cada um, é um absurdo o que esse médico falou. E vai estourar no árbitro, porque não deu cartão aqui, porque não deu cartão lá, tudo estoura na arbitragem. Então, totalmente contrário. Eu acho que o cara falou bobagem. A questão da alteração, né, manter as 3 substituições e mais 2 no intervalo, eu acho satisfatório, porque depois do episódio da pandemia, nós vamos ter jogos aí de 40 e 48 horas. E aí o condicionamento físico pesa muito. Então essa alteração eu sou favorável. Mas teve outras também, né, Simon, para tentar facilitar a vida do árbitro, dizendo a partir de onde que é braço, a partir de onde que não é. Teve outras situações, essa da mão também, tá meio complicada essa da mão, da manga, só em cima, a partir da manga, não é ali na musculatura, mas eles vão ter que explicar melhor essa situação, realmente está muito complicada. Não é essa questão da mão. A mão eles complicaram tudo de uma vez. Na minha época era melhor. Era a interpretação. O árbitro interpretava. É deliberado, não é deliberado. É gesto antinatural, não é gesto antinatural. Depois não. Depois a mão no ataque tu marca, a mão na defesa tu marca. E aquele festival de pênaltis aí que ninguém sabia o que estava marcando. Você imagina agora com essas alterações o nó na cabeça dos árbitros. Que eu acho que quando o futebol voltar, vão voltar sem o VAR. Pois é, mas o Gaciba garantiu que no Brasileirão haverá o VAR.
né? Mas e o protocolo que tem que estar 2 metros afastado, já entrou numa cabine de VAR, é todo mundo socado lá dentro, Rec. Um do ladinho do outro, grudado, totalmente contra qualquer protocolo, né? Uma por essa questão do protocolo e a outra a própria questão financeira. Muito bom. Carlos Eugênio Silva, um cara que sempre esteve adiante do raciocínio da categoria, já podia ter ajudado a resolver tantas encrenquites, e é aí que eu vou para a finaleira contigo. Você um dia será dirigente dessa nhonha aí, ou não vai ir até o final da briga? É que eu tenho, evidente, muita experiência no futebol, 27 anos, depois fiquei um ano como instrutor, 2011, da FIFA, tive algumas reuniões, na alterações das regras, em debates e tal, presidi o sindicato dos árbitros aqui por 2006 a 2009, não é? Sempre lutei com as minhas próprias forças, evidentemente que a arbitragem está no meu sangue. Agora tem que mudar muito, né? Tem que mudar muito, e lá para ser mais um, para pensar no meu próprio amigo, eu nunca pensei sempre no coletivo. Então, para ser mais um, confesso que eu jamais vou aceitar um negócio desse aí. Agora, se houver uma proposta de mudar a cara, de deixar um legado, não é? Desse pressuposto aí da profissionalização, aí dá para conversar. Fora disso, hipótese nenhuma. Agora, para aproveitar teu conhecimento de futebol também, aproveitar também a possibilidade de conversar com uma autoridade. Eu só quero te dizer o seguinte, o único que batia na bola e fazia 3 curvas era o Príncipe Jajai. Mas essa do Príncipe aí, eu vou te dizer, os caras já me debochavam, porque eu abracei 2 curvas. Aí na última entrevista ele aplicou 3 curvas. Aí não dá. 3, cara, dele é nota 10, jogava muito bom. Agora é brincadeira. Eu tava acompanhando aquela tua entrevista com ele. Hoje eu entrevistei o Oswaldo. Eu estava acompanhando também. Esse cara jogou muita bola, esse cara devia ser muito mais valorizado. Jogou demais, Oswaldo, com a camisa número 8. Eu comecei a carreira em 85 e em 86 ele ainda estava no Grêmio e em 85 ele fez um gol. E aí eu me lembrei da história hoje na Rádio Grenal que o Milton pai chamou o Milton filho, os 2 gremistas, né? E aí o Milton Júnior lascou. Obrigado. Aí, grita Oswaldo para os seus companheiros. Mas parecia que era o Miltinho que estava dizendo obrigado para ele, né? Então até hoje eu mexo com o Milton Júnior. Tu foi agradecer num Grenal, né? E ali se vê o peso de pai para filho, né? Tinha o Vianney Carlet atrás da goleira e o Miltinho na lateral. E a regra é chamar o de trás da goleira. E o Milton Jung, o que fez? Chamou o Milton filho, né? Essa história é longa, mas o Milton era um baita caráter, não tem nada a ver com nada. Você acha que, em termos de futebol, a gente já criticava o rendimento dos times e tudo mais, né? Porque o futebol vinha perdendo aquele elan, o Inter estava recuperando um pouco a sua forma de jogar mais característica, com um futebol mais vistoso e tal. O Grêmio manteve razoavelmente uma maneira de jogar, mas o futebol em si parecia decair na qualidade técnica. Você acha que vai piorar? Vai. Evidente que vai. Já o nível técnico, para mim, foi baixo do Campeonato Brasileiro no passado. Tu pegava algumas equipes, o Flamengo, disparado a melhor equipe, aí o Palmeiras, o Grêmio, bom futebol, o Internacional, o Cudê tentou organizar ali, também começou a colocar bem com competência a equipe, mas não fugia muito disso. O Fernando Diniz e com o São Paulo, tentando armar a equipe, parece que está sentando a poeira com o São Paulo, mas a maioria dos jogos, dito eu acompanho praticamente quase todos os jogos, nós trabalhamos com isso, tem que analisar os lances e tal. Tem jogo assim que tu senta para olhar do Brasileirão, velho, 90 minutos parece uma eternidade. Agora, claro, até retomarem essa questão, e o problema que eu vejo é a disparidade. Hoje o Flamengo, nós pegar a equipe do Flamengo, que é o modelo, é muito superior às outras equipes. É a equipe a ser batida. Num mata-mata, tu até pode ganhar do Flamengo. Agora, em pontos corridos, ele é disparado o favorito da competição. Porque tu tira o centroavante, o Gabigol, entra o Pedro, aí tu tira o outro, entra o Vitinho. Enfim, o plantel é muito rico, eles estão a ponto de bala, e enquanto tu tira o jogador do Grêmio, do Internacional, já fica meio capenga.
né? Então é complicado. Agora, tá difícil. O nível técnico, eu acho que o nível técnico não é dos melhores e a gente torce para que seja, não é? Nós queremos ver grandes jogos, mas é difícil. Sabe que eu fui buscar informações aqui, via o Bruno Soares foi buscar, na verdade, sugeri até no ar aqui, para saber se os outros jogadores do Internacional que fazem a comunicação social do clube tinham sido demitidos. O Fabiano não, o Irã não, o Ayrton não e o Pinga não, por um simples motivo. O Índio e o Fabiano Baldasso, que também trabalhava na comunicação social, tinham contrato. E aí rescindiram o contrato. A Banda Colorada tinha contrato. E foram demitidos também 2 fotógrafos. Porque não se sabe quando é que poderão fazer esse tipo de trabalho, porque é proibido junção, essas coisas todas, e o Inter não tinha de onde tirar explicações do próprio Internacional. Mas, infelizmente, sobrou para o Índio, né, que é o maior vencedor da história do Internacional, com 2 Libertadores, 2 Recopas, 1 Sul-Americana, 7 Campeonatos Gaúchos e 1 Mundial. Essa é a história simples do Índio no Internacional. Ninguém tem mais títulos que o Índio, nem Figueroa, nem Carpegiani, nem Falcão, nem Dorinho, nem Carlitos, nem Salvador, ninguém. O Simon falava há pouco, Rec, sobre a questão financeira de clubes, citou o Flamengo, que, enfim, tem essa negociação com Jesus, e ele citou o Botafogo também, que também demitiu 40 funcionários. Aí, Simon, eu tô navegando pelos sites nacionais, os caras estão sondando o Robin, querem trazer o Robin pra cá. Eu ouvi isso hoje, ouvi hoje. É brincadeira, né? Trouxeram o Honda também, né? Trouxeram o Honda. Mas o Honda veio barato, né? O Honda até acho que foi uma boa sacada, só que infelizmente, com essa pandemia, tudo fica prejudicado. Simon, sempre é um orgulho poder ouvi-lo, assisti-lo. Não, da mesma forma, Reca, eu tenho acompanhado você e o Bigodinho lá de manhã cedo. Manda um abraço aí pro Bruno, um abraço pro Bigodinho também, amanhã de manhã, mas eu tenho feito meu chimarrão, acordo cedo aqui, sento na minha areazinha pegando um sol e fico escutando, sempre alto astral, colocando pra cima, teu programa é sensacional. Então, tá de parabéns, eu tenho falado para todo mundo, volto e meia dou entrevistas das rádios do país todo aí, e cito sempre, inclusive dou os créditos, outro dia, já participei do Expediente de Futebol, a informação que eu dei, eu ouvi através do teu programa, e aí eu citei o crédito, escutando na Rádio Grenal, eu vi que dia tal volta o Grêmio, dia tal volta o Internacional e tal, e realmente você merece isso, porque é um trabalhador, tem credibilidade, um cara honesto, correto, não é, e que fez por merecer toda essa glória e toda essa fama aí, Requito. É isso aí, nem precisa dizer que é recíproco, que é verdadeiro. E aliás, temos uma outra coisa em comum, né? Compramos carne lá na Pampas Prime, né? Opa, que carne do Carbone. É isso aí. Carbone, que carne de primeira. Eu vou levar o churrasco pro Rio, vou ter que passar lá quando voltar pro Rio, né? Depois que passar essa loucura toda aí. Valeu, grande Simon. Um abração. Valeu, um abração a todos aí, boa noite. Boa noite. Esse recorde de número de mortes, valeu, o Simon é astro, né? Pelé. Eu chamo o seu Vargas lá de Pelé das multas de trânsito e o Simon é o Pelé da arbitragem. Aliás, o Simon mandou fazer uma camisa, eu me senti homenageado, fiquei feliz, porque eu chamava de árbitro das Copas e não era nenhum favor. Porque tinha apitado 3 Copas do Mundo, inventei a adjetivação, o árbitro das Copas. E o Simon mandou fazer uma camisa com o árbitro das Copas. E tem que aproveitar isso. Marketing tem que aproveitar. Porque quando surge uma frase, é difícil a gente fazer uma frase que já não tenha sido construída ou remendada e tal. E o Simon usou o árbitro das Copas e ele é o árbitro das Copas mesmo. Diga, esse recorde negativo aí de 615 óbitos. É muito ruim, né? É muito ruim isso. Deixa todo mundo pisando em ovos, né, Chuchuzinho? Te cuida que tu já tá velho, Chuchuzinho. Nas últimas 24 horas foram 615 óbitos, chegamos a 8.536 mortes confirmadas por coronavírus, 125.218 casos. E aí vale destacar essa questão do confirmadas pelo seguinte, Rec. Tem muita morte que está saindo no cartório como motivo indeterminado, como síndrome respiratória aguda grave, que tem ligação com o coronavírus, pode ser ou não, mas não foi testado. Eu trabalhei em cartório, né? Quando o cara não sabe do que o cara morreu, é falência dos órgãos. Falência múltipla dos órgãos. Insuficiência respiratória ou qualquer coisa. Né? Então, e quando a gente fala em casos de coronavírus, porque, tem teoria da conspiração para tudo. Quando fala em casos confirmados, é porque essa pessoa, enquanto estava viva ou logo que faleceu, pela suspeita, se coletou secreção, se mandou a um laboratório e o teste deu positivo.
Os casos que não são registrados como coronavírus, mas são suspeitos, foi por uma síndrome respiratória, é porque não ocorreu uma coleta anterior Não tem como. ou não ocorreu a coleta imediatamente com o falecimento. E aí não teria como ser feito o exame. Mas em Manaus, como é que vai fazer isso? É. Estão enterrando a Bangu. Como é que vai fazer isso no Equador? É. Que estão guardando corpos dentro de casa. Então, não tem. Preste muita atenção, porque nós vamos continuar falando em saúde. E saúde a gente tem que cuidar. Se você tem dores pelo corpo, tem inchaço nas pernas, tem inchaços nos pés, já passou do 60, então você tem grande chance de estar com uma dessas doenças. Osteoporose, artrite, artrose. Você sabia que nessa idade você tem 80% de chances de ter fratura de quadril e de fêmur em uma queda? E quedas são muito frequentes nessa idade. Hoje, a preocupação com a melhor idade é em todo o mundo. E o Super Cálcio D já cuida disso há mais de 15 anos. Então tem know-how. O Super Cálcio D é um complexo vitamínico preparado com cálcio, ferro, magnésio e vitamina D. O puro cálcio da concha da ostra, que fortalece os ossos, evitando as fraturas. Magnésio, que tira as dores, que tira os inchaços. O ferro, que melhora a circulação, dando mais disposição. E a famosa vitamina D, né? A vitamina que, segundo a Universidade de Turim, melhora a imunidade, evitando em até 60% as gripes e resfriados. Cuide da sua imunidade em tempos de coronavírus, tomando Super Cálcio D. Quem toma Super Cálcio D combate e previne tudo e ainda aumenta a imunidade. 0800 644 6868. 0800 644 6868. Aproveite a super promoção do Kit Amor. 50% de desconto. Quer dizer, o que significa isso? 8 meses de tratamento pela metade do preço. Você precisa começar hoje a tomar Super Cálcio D. Eu tomo todas as manhãs as 3 cápsulas. 0800 644 6868. 3 comprimidinhos por dia para você ter saúde, qualidade de vida, imunidade e ainda eliminar as dores. O verdadeiro cálcio da concha da ostra. Super Cálcio D, nem precisa dizer, é muito mais saúde para você. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Muito bem. Internacional e Grêmio seguem treinando. Mais 20 jogadores do Grêmio retornaram às atividades, né? Vai ter que cuidar aí, né? Tem jogador de futebol fazendo festas de madrugada. Não pode junção, mas aí banda de pagode. Não é live, é festa? Meu Deus do céu, aí é brincadeira, né? Jogador nem live poderia na madrugada. Profissionalismo, convenhamos, né? Jogador que ganha 200, 300 mil por mês, tem que dar o exemplo. Aí, bom, também não é culpa só do jogador, né? Se o edifício deixa, né? Quem comanda deixa. Não é possível isso aí, né? Jogador de futebol tem que ser profissional. Teve edifício aí, condomínio, que vetou a presença de visitas, qualquer visita, independente do horário, por conta e aí da entra restrição. banda de pagode, os caras fazem festa e não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, que tudo é visto, tudo é filmado, tudo é fotografado, tudo é dito, né?
O sujeito tem que ter cuidado, né? Nós tivemos uma boa notícia aí, né? Num esforço supremo, o São Caetano mudou a sua ideia inicial e vai jogar a Série D. Vai jogar a Série D se houver Série D, né? O Pelaipe tem se mostrado muito preocupado com a situação de saúde no país, um cara consciente, né? Tem experiência no futebol, sabe que as coisas não são tão simples e que envolvem muitas pontas, né? E daqui a pouco a gente vai tentar um contato com o Paulo Pelaipe justamente para atualizar isso, porque a gente não pode ficar trazendo só má notícia, isso é uma boa notícia. Quando se faz um esforço supremo e se vive ao redor do futebol e se consegue colocar o time dentro de campo, é uma vitória. De uma maneira ou de outra, é uma vitória. Vitória da persistência, vitória da tentativa, da busca de melhores recursos. Agora, se houver a competição, aí o São Caetano vai jogar a Série D. Diga, Maurício, depois já vou trazer o Pelaipe já podemos botar o Pelaipe na tela aí, você já pode ir falando para ele, inclusive. A se lamentar, né, Rec? Porque certamente o que motivou essa decisão do São Caetano foi a ameaça da CBF de punição, porque não teria cumprido o prazo de tantos dias antes da competição, mas nem se sabe quando começa a competição. Eu perguntei para o Pelaipe, quando começou essa história, se não teria a possibilidade de uma punição. Até o Pelaipe pode esclarecer isso, para não ficar o dito pelo não dito, vamos para a autoridade aí, né? Vamos para quem cuida do futebol do São Caetano. Pelaipe, um passo atrás é para dar um passo para frente depois, apesar que a gente nem sabe se vai ter competição, né? Boa noite. Boa noite, Rec. Olha, a diretoria avaliou todos os aspectos da competição. A CBF se comprometeu, né, com 25 passagens aéreas, com os translados quando houver necessidade. No nosso caso, nós temos que ir a Porto Alegre, jogar em Pelotas, jogar em Caxias, jogar em Juí, e também, quando tiver os jogos contra os clubes de Santa Catarina, todos os translados, todos os hotéis, todas as alimentações, as passagens aéreas, a Série D será 100% bancada pela CBF. Mudou então? Vai ser totalmente bancada pela CBF a Série D. E outro detalhe, também é importante que houve, né, a cidade de São Caetano é uma cidade muito forte, uma cidade que tem um polo, né, muito forte no estado de São Paulo, uma cidade próspera, né? Algumas pessoas dentro da comunidade também estão trabalhando junto com o clube, né, para conseguir o patrocínio para o segundo semestre, e tem um ou dois patrocínios muito bem encaminhados, né, para quando iniciar e se iniciar a competição. Então, em função disso, o São Caetano tomou essa decisão porque a vaga era do São Caetano, nenhum outro clube poderia preencher essa vaga, porque ela foi conquistada dentro do campo, né, como campeão da Copa Paulista em 2019, mas realmente, se o São Caetano mantivesse a posição de desistência, poderia ficar até 2 anos sem jogar no futebol, competição nacional, até 2 anos, e teria que devolver os 120 mil que tinha recebido da CBF, e poderia ser julgado no STJD, aí teria uma pena pecuniária que a gente não sabe em que situação ocorreria esse julgamento e quais são os valores que iriam ser colocados para o clube. O que significa isso em termos de mudança de planejamento, de segurar jogadores por mais tempo no elenco, quem sabe ir até o final do ano? Nós já tínhamos dos 32 jogadores, eu te falei lá, tínhamos 3 jogadores apenas com contrato, 2 terminaram no dia 30 de abril, que eram jogadores que não faziam parte do elenco, mas não faziam parte, assim, de jogadores que poderiam ter seus contratos renovados. Então, esses jogadores já foram liberados, e um jogador que vence no dia 20, nós começamos as negociações para prorrogar o contrato dele até 30
de novembro, até 30 de novembro, se houver a competição. Caso contrário, também vai ser liberado. E dos demais, são jogadores que nós temos aí contratos até o final do ano, outros até os garotos, que nós temos 12 meninos das categorias de base que estão no plantel profissional, são jogadores que têm contratos longos. Como é que é a saúde financeira do São Caetano? Tem muitos funcionários, tem bons patrocinadores, ou é só o patrocinador aí, o homem que banca aí? O REC, a situação financeira do São Caetano não é boa, mas não é boa em função da pandemia. Ela não é boa porque ela vinha mal. O patrocinador se aproximou ao clube, retornou ao clube no final do ano, em dezembro, né? Tinha os jogadores aí, que é importante, que tem isso aí, tem na internet, tem no YouTube, tem os jogadores dos próprios São Caetano, antes da final do campeonato da Copa Paulista, se reuniram, estavam com 3 meses de salários atrasados, 3 para 4, 3 meses, assim, fizeram um apelo para o patrocinador que estava afastado por divergências com a política do clube, né, um problema, uma divergência com o presidente do clube, e aí o patrocinador aceitou o apelo dos jogadores, mas fez algumas condições para ele voltar. E uma dessas condições é que o presidente se licenciasse, saísse e que agora teríamos eleições, até novas eleições no clube, no dia 20 de abril. Só não houve as eleições em função da pandemia, mas que assim que nós retornarmos para que a gente possa sair, não o decreto do governador, né, de proibição de saída deverá ter nos próximos, assim que terminar esse decreto, 15 dias após vai ter as novas eleições no clube, né? Já tem um candidato a presidente, a vice, né? E aí eu tenho certeza que a situação vai melhorar, mas nós estamos ainda com muito trabalho para colocar a casa em ordem, não vai ser fácil, entendeu? A dívida é uma dívida robusta, não é uma dívida que se equaciona da noite por dia, vai levar aí 2 anos aí para conseguir se equacionar essa dívida, mas o clube tem uma estrutura boa, né? Estamos torcendo aí para ver se o Grêmio vende o Matheus Henrique, nós temos um percentual no passe do atleta ainda, se o Inter vende o Donato, que nós temos também um percentual maior e maior que o do Matheus Henrique, mas temos aí algumas alternativas, temos um jogador de 17 anos aqui, que já é titular da equipe, né, e que já 2, 3 clubes do Brasil, aqui no futebol brasileiro, já mostraram interesse. Já temos um clube em Portugal, que também manifestou interesse, e um clube francês, mas que agora deu uma parada, então, mas que nós temos as categorias de base do São Caetano podem conseguir com alguma venda de algum desses atletas encaminhar bem essa situação financeira com o pagamento das dívidas e das pendências que tem. Muito bom, Paulo Pelai. Receba também no encerramento aqui um abraço do Fábio Mundstock, que é um historiador, que é um homem ligado ao marketing. Está te mandando um abraço. Tá dizendo que o Pelai é craque. Outro grande abraço para o Fábio. O Fábio é um estudioso do futebol, é uma pessoa que está preparada aí. E qualquer dia eu quero ver aí o Fábio trabalhando aí como num clube de futebol, aí como executivo, como gerente, porque ele tem todas as condições de trabalhar no futebol, porque ele conhece futebol e se preparou para ocupar essa função. Valeu, obrigado, Pelaipe. Um grande abraço. Um abraço, Rec. Esse aí, Paulo Pelaipe. Olha aqui, ó, eu preciso fazer o intervalo ainda e tenho aqui um recado. Amanhã tem o episódio 10 especial podcast. Jogou onde? No Spotify. E sou eu que estreio nesse negócio, já outros já foram. E eles furaram a fila dos que jogaram para me dar essa deferência. Então, pedindo para fazer uma chamadinha aqui, o Mansur, e estou fazendo, o Antônio Mansur, estou fazendo a chamadinha. E tem uma outra que eu queria falar aí do pessoal que organizou aí
uma doação de mantimentos e tal, mas aí eu faço ou na sequência ou faço amanhã. Já voltamos. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Muito bem, estamos de volta. São Caetano, portanto, vai jogar a Série D. Hoje houve a reunião dos clubes do interior com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. É um processo de espera, então houve um pouco de avanço, porque agora está todo mundo inteirado, né? Já tem o prefeito de Porto Alegre, já tem o governador, os clubes, mas não tem mais como protelar muito, não. Se a coisa piorar, como prevê o governador, que vamos ter o pico no final de junho, provavelmente o gauchão não termine. Uma hora a gente fala que vai continuar, outra hora que não vai continuar, é que não depende de ninguém, né? Não se duvide, Rec, que em algum momento, para tentar voltar ao gauchão, se escolha uma sede em alguma região que está com bandeira, que está com bandeira amarela, pelo menos, no ranqueamento do governo do estado, se isole os jogadores, se cria uma infraestrutura para realizar em uma única sede os jogos. Esse é o único caminho nesse momento viável. Já que não tem torcida mesmo, né? Coloca o pessoal da televisão nas cercanias lá. Só monta uma equipe. É isso aí. Vamos falar de coisa boa, né? Vamos para o paraíso. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, tá aí o telefone do Laíri na tela para você fazer um bom negócio, e essa é uma boa hora para negociar lá um pedacinho do paraíso. Carne de qualidade, preço bom é no Shopping do Frango. Canoas, você compra pelo WhatsApp e o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar melhor e na sua casa. Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367. Telefone 989 13 9681. Curta no Facebook, @Shopping do Frango Canoas. Tudo junto. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, lançou recentemente linha de tintas imobiliárias. Tintas acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior e preço justo. Confira em tedox.com.br ou ligue 3490 4475. Gastrogel, uso adulto e pediátrico. Ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal,
má digestão e gases. Tome Gastrogel. Gastrogel vai te dar aquele alívio, né? Também com sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Ação rápida. Queimou, estufou, use Gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico e hérnia de hiato. Procure nas farmácias. Gastrogel. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis. Lá tem todas as opções de troca, venda, melhora nas condições. Eu quero um de 2, quero ir para 3. Tudo vai se resolver. Empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis RS, tudo junto.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Vamos ver as imagens do treino do Internacional primeiro? E depois o Grêmio também, né? Hoje já colocou mais gente a trabalhar aí, mais 20 jogadores, né? Então, mas já estão voltando aos poucos, aí está a conversa dos jogadores, o teste, né? Daqui a pouco, amanhã vai rolar a bola não, né? Sabe-se lá quando vai rolar a bola, né? O coletivo com bola vai demorar um pouco. Vai demorar pela aproximação. Contato com a bola vai haver sempre. É isso. Mais alguns números do Rio Grande do Sul, Rex. Para fechar a conta. 2.100 casos confirmados de coronavírus, 90 óbitos. Tivemos 3 novos óbitos confirmados hoje. E são 444 pacientes que estão internados e que são ainda suspeitos de coronavírus. Os 3 mortes tem aí aonde? Foi vamos lá, rapidinho aqui. Um foi em Lajeado, um em Quaraí e uma mulher em Farroupilha. Tem uma história muito triste que até ia contar, não deu tempo aqui. Morreu pai e filho num espaço pequeno lá da região do Alto Taquari. Terrível, terrível, terrível essa história. Dias melhores virão. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Rede Sanar de Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar. Olá, bem-vindo ao Toque de Vida. Eu sou o pastor Max, da Pastoral da Ubra, e é um prazer estar aqui mais uma vez com